How should I feel? Creatures lie here, looking through the window. Monster, how should I feel? Creatures lie here, looking through the window. Monster, how should I feel? Creatures lie here, looking through the window. Monster, how should I feel? Creatures lie here, looking through the window. O Grito da Morte. Esse dragão é literalmente o terror profundo. Pensa em algo para se dar medo. O Grito da Morte é sem dúvida o dragão mais assombroso e assustador que qualquer um poderia ter e ver e conhecer. O Grito da Morte é literalmente um raro dragão que nasce apenas por 100 anos em um único ovo, raramente de um suspiro da morte ou morte murmurante. E isso é um caso tão raro que é muito difícil achar um Grito da Morte. É muitos poucos os casos onde realmente encontraram um Grito da Morte. Só em Pilotos de Berk encontraram esse caso raro que foi o Grito da Morte. Depois dos eventos de vários mortes murmurantes, onde os exilados, os caras que tinham o ódio por Berk, o histórico imenso, queriam um dragão, uma fera, para tentar atingi-los. E até que conseguiram, pois conheceram o Suspiro da Morte. Mas você deve estar se perguntando o que o Suspiro da Morte tem a ver. Exatamente isso que eu vou lhe falar agora. Tudo que tem a ver com o Grito da Morte e o Suspiro da Morte está no meio. Sua origem começa daí, onde o Grito da Morte põe um ovo, um Grito da Morte fêmea. E como era um dragão brutal, aterrorizante, eles não esperavam que fosse um dragão realmente perigoso. Botaram o ovo embaixo de Berk, mas esse único ovo eclodiu e ele, já jovem, nasceu uma fera monstruosa. Nas primeiras aparições, o Grito da Morte era um jovem e tinha tamanhos imensos, mais de 30 metros de comprimento. Realmente um monstro. E não se engane, esse bicho dificilmente aguenta ataques de vários dragões. Pelo contrário, ele é literalmente a prova de dragões. Quando eu digo a prova é porque ele resiste muito. E quando eu digo isso, é porque literalmente resiste bastante. Vários dragões podem atacá-lo, mas ele sempre vai dar um jeito de defender. Suas habilidades podem ser lançar espinhos, carvar túneis e literalmente morder, com esses dentes cheios de lâminas afiadas em sua boca. Diferentemente do Suspiro da Morte, o Grito da Morte é um tanto diferente. Eu não sei se ele é o albino ou não, mas digamos que ele possa ser um dragão branco normal, não albino. Bom, ele é atraído pela luz, coisa que seu parente, primo, seja lá o que for, basicamente não é atraído. E, na verdade, a luz afasta os suspiros da morte, mas atrai o Grito da Morte. Uma diferença bem clara é que o tamanho das duas espécies, no caso, podem ser consideradas espécies diferentes, como um caso raro, porém tem a semelhança muito grande. Apesar do Grito da Morte ser um tanto diferente em aparência, a sua personalidade é apenas dócil com sua mãe, Suspiro da Morte, e com seus irmãos, pois é dali onde ele apareceu. Apesar de ser um caso raro, eles se respeitam, e aparentemente o Grito da Morte seria nada mais e nada menos do que um grande irmãozão dos Mortes Murmurantes. Por que os exilados escolheram os Suspiros da Morte? Porque o dragão realmente era um dragão brutal, aterrorizante e forte até demais. Em breve eu vou fazer um vídeo só dele, que na verdade, alerta de spoiler, é o próximo vídeo, Suspiro da Morte. Mas enfim, voltando ao Grito da Morte. Muitos fãs acham que ele poderia ser um dragão alfa, pois seu tamanho, sua força e a forma que ele ataca,
até mesmo a sua postura de liderança, poderia até mesmo fazer os outros Suspiros da Morte atacarem. Mas há outros que não acham que ele seja um alfa. Na verdade é apenas uma teoria, já que o Grito da Morte não controla ninguém e não mostrou muitos feitos disso. Mas seu tamanho, ele apareceu novamente em Corrida até o Limite, mas antes disso ele apareceu novamente sendo literalmente o afundador de ilhas pequenas, ele que estava afundando várias ilhas. E ele literalmente deu um trabalho enorme para o Soluço quando criança. E novamente apareceu em Corrida até o Limite com um tamanho muitas vezes maior. Pois é, ele cresceu. E uma coisa engraçada é que apesar dos Suspiros da Morte serem realmente dragões brutais e incrivelmente fortes, a mãe do Grito da Morte foi a única que lembrou do Soluço e impediu que seu filho o atacasse. Exatamente. O Suspiro da Morte é um dragão intreinável, impossível de treinar este dragão. A sua natureza é muito agressiva e perigosa. Com seus espinhos, fogo, ele consegue lançar vários disparos de fogo. E isso é um fogo bem diferente, várias bolas de fogo ao mesmo tempo. E isso dá uma vantagem bastante a ele. Mas uma das suas fraquezas pode ser considerada seu tamanho, pois em locais fechados ele pode se dar muito mal, pois pode acabar batendo em várias estruturas e acabar se machucando, coisa que já aconteceu também uma vez na série. Mas ele sempre retorna e lembra de quem está caçando. O Suspiro da Morte não, o Grito da Morte usa um grito desorientador que faz os dragões ficarem desorientados. E isso é um dos pontos fortes deste dragão, fazendo assim ele ser cada vez mais perigoso e letal. Muitos fãs amam esse dragão e ele é um dos dragões mais legais e formidáveis de toda a franquia. Todo mundo queria ter um Grito da Morte. Em jogos como School of Dragons, perdão, poderia ser um desses dragões que você poderia obter depois de vários níveis. E outros jogos também você poderia ter. Dragões, a Seção de Berk é um dos jogos que você poderia ter um Suspiro da Morte. Não, e também o Grito da Morte, eu sempre confundo os dois. Mas me comenta aqui embaixo o que você acha desse magnífico dragão. Gostaram dele? Comentem suas opiniões.